Olá, bom dia! Hoje é dia 6 de dezembro de 2025. Louvado seja o nome do Senhor. Uma noite de descanso, repouso e paz. E esse novo dia que Ele, na graça dele, preparou para nós, concedendo o privilégio de estarmos juntos para a nossa devocional. O texto que temos hoje para a nossa meditação encontra-se no Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 25, verso de número 13. Apenas esse versículo que faz parte da parábola, chamada parábola das 10 virgens. Diz o seguinte o texto: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Coisas imprevisíveis, sim. Inesperadas, não. Não podem ser datadas, não podem ser agendadas, previstas, mas certamente são esperadas, porque de fato ocorrerão. O contexto deste versículo que lemos é, como eu disse, a parábola chamada das 10 virgens. Parábola é uma história verossímil de uma ocorrência normal da vida, seja no campo, seja com animais, seja com objetos, pessoas, e que são trazidas para ilustrar, para fazer entender alguma verdade existencial, espiritual, mais profunda, mais significativa, de valor para a aplicação vivencial, trazendo consigo lições éticas, lições de moral, lições que fazem com que compreendamos melhor as realidades, sobretudo espirituais. Então Jesus usou muito as parábolas para ensinar. E na interpretação da parábola, normalmente não se deve ficar prendendo-se a detalhes, às minudências que existem às vezes na narrativa, que não são o importante, não são o foco. O ensino exortativo da parábola, sem esse é o forte. E normalmente a aplicação é que faz convergir a diretriz da nossa interpretação relativa à parábola, como é o caso aqui do verso de número 13, que Jesus está deixando claro a necessidade de vigiarmos, estarmos atentos e vigilantes, porque não sabemos o dia nem a hora. No caso específico, aqui, da chegada do noivo, no momento em que o noivo chega para efetivamente as bodas. Então vamos falar sobre isto, sobre imprevisível, sim, mas inesperada, não. A imprevisibilidade, ela está clara na parábola, quando ele diz aqui, tardando o noivo, verso de número 5. Tardando o noivo. O noivo, por algum motivo, atrasou-se. Não fala aqui, nem nos interessa. Mas ele tardou naquilo que poderia ser, na perspectiva das pessoas, o momento da sua chegada. Então, o momento em que ele chegaria era imprevisível. Ninguém havia combinado e acertado e garantido que a hora seria X. Então, com relação
A volta do Senhor Jesus, a chegada do noivo, quando? Quando se dará? Bom, ao perguntar quando, isso não significa que não seja verdade que ele virá. Mas quando vai ser? Ao fazer a pergunta quando, você já imagina e até admite. Você não usa se, mas usa quando. Há um momento em que se dará. Mas eu quero saber quando. Aí é que é a questão. Ele não estabelece isso, a Escritura não estabelece e até, de certa forma, impede que nós tentemos fazer isso, tentando estabelecer uma data para a volta do noivo. Mas ele deixa certo que haverá de voltar. Então, ao afirmar ou ao perguntar quando, você, de certa maneira, afirma o fato, embora não saiba o momento em que ele se dará. Ou seja, não é inesperado, mas continua sendo imprevisível. Então, o que eu devo fazer? Se eu sei, e é certo que Jesus vem, não sei quando, o que devo fazer? Exatamente isto. Não importa se o noivo está tardando, na sua perspectiva, passando da hora, não importa. O que você tem que fazer é vigiar e orar. O capítulo 24, verso 42, num outro contexto, o Senhor Jesus nos conta uma outra parábola da figueira e diz o seguinte: portanto, vigiai, verso 42, capítulo 24, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Não sabeis o dia, mas ele certamente vem. Então, o que fazer? Ele deixa claro: vigiai. É vigiar. Alguém diz, de fato, é vigiar e orar. Bom, na verdade, aqui ele não está falando em orar. Orar é uma forma de vigiar. A expectativa é composta por esta expressão, realidade de orar. Mas aqui, nesse contexto, não. Essa expressão, então Jesus disse vigiai e orai, mas é lá no jardim do Getsemane, às vésperas da sua morte, na noite que antecedeu a sua entrega aos romanos e a sua crucificação. Os discípulos não conseguiram orar sequer uma hora com Jesus, e então Jesus diz assim: olha, vigiai e orai, para que não caiais, não entreis em tentação. Mas aqui, nesse contexto, em relação ao Senhor, ele está dizendo o seguinte: é vigiar. Nós temos que estar atentos, preparados para a volta do Senhor. Então é vigiar por quê? Porque não sabemos o dia ou a hora da volta de Jesus. Mas certamente podemos ampliar aqui e dizer que nós devemos vigiar e orar, porque não sabemos o dia. Nós devemos vigiar, no caso aqui, porque não sabemos o dia nem a hora em que iremos encontrar o nosso Senhor, não com a vinda dele, mas com a nossa partida deste mundo, com a nossa morte. Qual é a hora da sua morte? Quando? Não sabe. Eu também não sei. Mas é certo que ela vai ocorrer. Então, vigie. Esteja pronto, com a vida preparada, em ordem, com seu coração rendido ao Senhor Jesus, entregue a Ele, para que quando Ele voltar, ou você for levado à presença dEle, você possa receber dEle aquela palavra: bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor, porque estas coisas podem ser imprevisíveis, mas não inesperadas. Deus o abençoe, Deus a abençoe, abençoe a mim, a todos nós, para que estejamos vigilantes, esperando a volta de Jesus
ou então o tempo da nossa partida. Amém? Amém.